paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o pastor Jean. Nessa noite aqui eu venho deixar mais uma mensagem de fortalecimento para a sua vida, que possa trazer fé e esperança, que venha aí ajudar os iniciantes que estão começando sua carreira cristã, seus estudos de alguma forma. Eu gostaria que você pegasse sua Bíblia, caneta. Vamos pontuar alguns pontos importantes da palavra de Deus hoje. E você que está com a sua Bíblia, abra comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 12, versos 6 e 7. Nós vamos aprender hoje como receber o nosso milagre. O que devo fazer para receber o meu milagre. Amém? O texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 6, diz assim: Na noite anterior ao dia em que Herodes estava para apresentá-lo, estava Pedro dormindo entre dois soldados, preso por duas algemas, e as sentinelas na porta guardavam a prisão. De repente apareceu um anjo do Senhor e brilhou uma luz na prisão, tocando em Pedro no lado, despertou dizendo: Levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as algemas. O livro de Atos dos Apóstolos, ele foi escrito por Lucas em cerca do ano 62 depois de Cristo. O nome Lucas tem como significado luz. Ele escreveu um tratado a Teófilo, e Teófilo significa amado de Deus. Então eu entendo que Deus traz luz aos seus amados através da sua palavra. Deus está trazendo luz para você nesse momento. Amém? Então, o texto do capítulo 12, ele fala da perseguição que a igreja estava sofrendo na época do rei Herodes. Então, nós vemos na palavra de Deus que muitos cristãos estavam sendo presos e maltratados. E Tiago, irmão de João, foi martirizado, ele foi morto à espada. Uma perseguição tremenda, o derramamento do sangue dos cristãos. E com isso, os povos que estavam ali, os judeus, se alegravam nessas situações que estavam acontecendo de perseguição. E o rei Herodes achava motivo para perseguir mais e mais os cristãos, ao ponto de prender também Pedro. Pedro foi preso. Mas Pedro é uma pessoa tão importante e influente daquela época para a igreja, tão amada, que a igreja sabia já o que tinha que ser feito, que era orar. Ao contrário que o rei Herodes ou os homens que estavam prendendo ali Pedro pensavam que a igreja ia fazer uma rebelião ou invadir aquela cadeia e resgatar Pedro. Pelo contrário, a igreja se posicionou em oração, apresentando a vida de Pedro a Deus. Isso está escrito no versículo 5, que diz assim: Pedro estava na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Para Pedro sair daquela prisão, porque a guarda estava reforçada, tinha 4 equipes de 4 guardas guardando Pedro. Então, só através de um milagre para Pedro sair dali, porque no próximo dia o rei Herodes iria apresentar Pedro no Coliseu e matar Pedro. Pedro iria ser morto. Mas a igreja estava posicionada, estava em oração, clamando por um milagre. E quando a igreja se posiciona em oração, Deus começa a responder, como nós vemos aqui nas Escrituras. Porque, de repente, apareceu um anjo do Senhor e brilhou. Então, as evidências de um milagre começam a aparecer. Aonde Pedro estava em uma prisão, Deus enviou o seu anjo, e o seu anjo brilhou naquele lugar. Nós vemos as evidências que Deus envia seu anjo, o anjo brilha na prisão, toca em Pedro e despertou, dizendo: Levanta-te depressa.
e caíram as algemas. Existe alguma coisa impossível para o nosso Deus? Então, para que você receba o seu milagre, o segredo é a oração. Orar, buscar, apresentar aquela causa específica diante de Deus, para que os sinais comecem a ser dados. Quais sinais são esses? Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. Deus envia o anjo. Deus brilha numa prisão. Deus faz as algemas caírem. E diz aqui o texto que eles passaram por aqueles guardas e eles não viram. E Pedro se deparou com uma porta de ferro. Então, vendo o tamanho de dificuldade aos olhos humanos de Pedro escapar daquela prisão, mas o agir de Deus, Deus Todo-Poderoso, estava com a igreja, está com a igreja até nos dias de hoje. E Pedro passou por aquelas guardas e também passou pelaquela porta de ferro. Eu pergunto para você, qual é o tamanho do seu problema? Qual é o tamanho dessa porta que está impedindo o seu milagre de acontecer? Quando você se posicionar, entender que o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente, e o segredo para o milagre é a oração, não existe portas, ferrolhos, portas de ferro, de madeira, qual seja a porta que o homem tenha fechado. O nosso Deus é um Deus que abre portas e fecha portas. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas a porta que o homem fecha, aqueles perseguidores dos cristãos, fecha, o nosso Deus abre. O nosso Deus nos dá livramento. O nosso Deus nos dá resgate. O nosso Deus nos dá salvação. Então nós vemos que Pedro, no versículo 11, caiu em si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes. Ele caiu em si, porque ele pensava que era um sonho, era uma visão. Então nós precisamos entender, cair em si, que o nosso Deus está operando em nosso favor. Aquela circunstância que você para e não entende o que está acontecendo. As coisas estão acontecendo assim, mas você não sabe de onde que veio esse socorro. Esse socorro vem do Senhor porque tem alguém orando por você. Tem alguém apresentando a sua vida em oração. Então creia no Senhor Jesus, que as coisas vão acontecer. Reconheça que é Ele trabalhando em favor da sua igreja, dos seus escolhidos. Mas nós também vemos que quando Pedro saiu daquela prisão, ele foi para a casa de Maria, mãe de João, que tinha o sobrenome Marcos, João Marcos. E chegando naquela casa, Pedro bateu na porta e tinha uma criada chamada Rode. E Rode ouviu a voz de Pedro, se alegrou, mas não abriu a porta. Então o milagre chegou na porta da igreja. O milagre chegou na porta onde os cristãos estavam reunidos em oração. Então nós vemos que Rode não tinha tanta experiência assim em reconhecer e abrir a porta para o milagre entrar. Tem muitas pessoas que ainda estão nessa mesma estatura de Rode. Houve o milagre, mas não abre a porta para o milagre entrar. Eu digo para você essa noite, abra a porta para o seu milagre entrar, porque tem pessoas orando por você e o seu milagre já chegou. Entenda a voz do seu milagre, entenda que está batendo a porta e abra a porta para entrar, porque a oração da igreja já está sendo ouvida. Amém? Então, deixa essa mensagem aí no seu coração, que você se posicione para receber o seu milagre em oração. Esse é o melhor caminho. Apresentar esta causa que parece impossível diante de Deus e esperar no Senhor, porque Ele pode fazer o que o homem não pode fazer, porque o nosso Deus é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.